Olá, turma do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas, iniciando com a disciplina de Língua Portuguesa, com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre o conto fantástico, certo? Bons estudos! Nesta aula será estudado um gênero textual literário composto de uma sequência textual narrativa, o conto fantástico. Para que você possa, no decorrer dessa aula e durante a atividade de leitura, reconhecer e analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição, as partes estruturantes, os elementos da narrativa e seu papel na construção de sentidos. Ok? Para dar início à nossa aula, vamos ver um breve resumo do que é um conto. O conto é um gênero textual que consiste em uma história curta, uma narrativa breve, geralmente construída em torno de um fato principal. A descrição dos personagens, do espaço e do tempo, e a apresentação das ações pelo narrador limitam-se ao que é importante para contar a história. Os contos são muito diversificados e provocam efeitos diferentes nos leitores. Dependendo do assunto e das características, o conto é classificado como conto social, conto fantástico, conto de amor, conto de humor, conto de ficção científica, conto de terror, entre outros. Então, observe que, por ser uma história curta, uma narrativa breve, os seus personagens são, em geral, retratados rapidamente, com poucos detalhes. O conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Na sua estrutura temos narrador, personagens, enredo, conflito, tempo, espaço, clímax e desfecho. Certo? Então, vamos ver agora detalhe dessa estrutura, né? Alguns detalhes dessa estrutura do conto. O enredo é a sequência de fatos ou ações de uma narrativa, que é constituído de 4 partes. Situação inicial, apresenta o fato inicial, contextualizando a história. Introduz os personagens e o contexto das ações, como o tempo e o lugar em que ocorrem. Conflito ou complicação. Apresenta o desenvolvimento das ações ou um fato que alteram a situação inicial. Clímax. Corresponde ao momento de maior tensão. E o desfecho traz o resultado, a solução do conflito. Então, observe que, geralmente, o conto apresenta poucos personagens. O conto relata um único conflito, um único acontecimento, é o fio condutor da história. O fato se dá geralmente no mesmo lugar, uma cidade, um bairro, uma rua, uma casa, etc. E desenrola-se num curto espaço de tempo, algumas horas ou alguns dias. Certo? Nos contos, a voz que conta os fatos na narrativa pertence ao narrador, mas é comum aparecer também a fala dos personagens de forma direta, discurso direto, ou de forma indireta, discurso indireto. O discurso direto caracteriza melhor os personagens, mostrando a maneira particular como eles se expressam. E o discurso indireto permite ao narrador resumir a fala dos personagens. Então vejam que nós temos na narrativa a presença do discurso direto e do discurso indireto. Certo? Nós podemos ter a presença desses 2 tipos de discurso. No texto narrativo também temos o narrador
apresentando comentários sobre aquilo que conta. Então é comum você ver isso também, né, na narrativa, os comentários do narrador. E quais são os tipos de narrador? Nós temos narrador-personagem, é aquele que participa da história e narra os acontecimentos em primeira pessoa. O narrador-personagem pode ser o personagem principal ou um personagem secundário. Esse tipo de narrador conta somente aquilo que viu e não tem acesso ao que se passa na mente dos demais personagens. Narrador-observador é aquele que narra os fatos em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conta a história, mas não participa dela. E o narrador onisciente é aquele que, além de narrar os fatos, apresenta informações sobre os pensamentos e ou sentimento das personagens. Conhece tudo sobre a vida das personagens. Narra a história geralmente em terceira pessoa. Ele conhece todos os fatos, até mesmo o que se passa no interior dos personagens. Ok? Falaremos agora sobre o conto fantástico. Mas antes, vale destacar que a palavra fantástico é utilizada para se dizer que algo é ótimo, admirável. Mas esse termo também está relacionado à fantasia. Nos estudos de literatura, é usado quando há uma mistura do real com o imaginário. O gênero textual conto fantástico caracteriza-se por narrar histórias que ocorrem no mundo real, envolvendo pessoas que são pessoas comuns. Incluem situações que são ilógicas, absurdas, incompreensíveis. Em resumo, o conto fantástico narra algo que ocorre no mundo real, mas que contém alguma situação inexplicável, alguma situação absurda. Nos contos fantásticos, há um fato inusitado, improvável, estranho, que interfere no mundo real e que está sendo apresentado. A situação inusitada, muitas vezes, serve para fazer o leitor perceber que há algo errado, algo absurdo em seu próprio mundo. Embora misturem situações reais e irreais, a história contada é aceita pelo leitor. Os fatos narrados estão encaixados e há uma lógica entre eles. Efeito que é chamado de verossimilhança e que é uma característica das narrativas em geral. Então, observe que no conto fantástico, a verossimilhança é a ligação, o nexo, a harmonia entre os fatos, ideias numa obra literária. Ainda que esses elementos fantásticos sejam determinantes no texto, mas existe uma coerência, né? Então você observa que existe uma ligação harmoniosa, né? Existe essa harmonia, essa coerência. Em alguns casos, por meio da narrativa fantástica, é feita uma denúncia ou uma crítica de comportamentos sociais. Vocês poderão observar essa denúncia, essa crítica, na leitura do texto que eu vou colocar na atividade. É o texto, né, o conto fantástico, O Cavalo Imaginário. Ok? Temos aqui um resumo do conto fantástico. Objetivo, características e enredo. O conto fantástico é um texto narrativo de ficção que tem como intenção entreter o leitor, surpreendendo-o com acontecimentos inusitados e ou imaginários que provocam suspense. Apresenta acontecimentos estranhos e inexplicáveis, instigando a curiosidade do leitor, isto é, provocando a curiosidade do leitor. Geralmente é curto, com poucas ações e personagens, e com tempo e espaço reduzidos. Há imprecisão em relação a nomes, datas
e lugares citados. Apresenta elementos semelhantes aos dos contos em geral: situação inicial, conflito, clímax, desfecho e finalização. O desfecho fica por conta da interpretação do leitor. Então, uma característica aí, né, uma especificidade do conto fantástico é que esse desfecho ele fica por conta, né, da interpretação do leitor. Então, muitas vezes é justamente isso que intriga o leitor. Os principais nomes da literatura mundial que produziram contos fantásticos são Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde. Temos aí algumas obras, né, desses escritores. Há também escritores que produziram contos infantis em que o está presente, como os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. No Brasil, alguns autores utilizaram elementos fantásticos em suas obras. Érico Veríssimo, em seu romance Incidente em Antares, Machado de Assis, em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Mário de Andrade, em sua obra Macunaíma, e Monteiro Lobato, em seus livros infantis. No entanto, o principal autor de literatura fantástica no Brasil é o contista mineiro Murilo Rubião, com as obras O Ex-Mágico, O Pirotécnico Zacarias, entre outros. Certo, pessoal? Chegamos ao momento das nossas atividades. Nesta aula, as atividades serão divididas em duas partes. Uma é a leitura, que você vai precisar realizar. Em seguida, fazer uma gravação em vídeo dessa leitura do conto O Cavalo Imaginário de Moacir Clay. Siga as orientações, certo? Observem os detalhes, façam a leitura. Esse texto, esse conto, ele foi retirado do livro didático de vocês. Como vocês não estão com acesso ao livro, vocês não estão com esses livros em casa, eu fiz a cópia e coloquei em slides. Certo, pessoal? Fiquem atentos e façam uma boa gravação. Por quê? Eu vou reunir esses vídeos e fazer um clipe com as leituras. Então, serão vários alunos fazendo a mesma leitura. E a segunda atividade é exatamente o exercício relacionado ao texto que vocês leram. Ok? Temos aqui as nossas referências, certo? O material que foi utilizado, que foi pesquisado. Para finalizar, apresento para vocês um pequeno trecho
do conto de suspense O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Espero que essa aula tenha contribuído para despertar o desejo de vocês pela leitura literária, certo? E os contos é uma maneira de você se engajar nesse mundo, porque ele traz várias situações, várias histórias, e é uma leitura agradável e, em comparação a outros gêneros literários, é uma leitura mais, vamos dizer assim, mais rápida, e que você vai se envolvendo com a história. Tudo bem, pessoal? Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.